Olá a todos. Nessa videoaula eu vou falar sobre o Manuel Bandeira, partindo de um tema que foi proposto num concurso e eu gostei porque assim ajuda a gente a compreender, né, o quão rica e o quão diversa, né, é a obra dele. Bom, eu começo aqui. Então, o tema da aula seria esse aqui, né? A poética de Manuel Bandeira, entre a tradição e o popular. Eu lembro que quando esse tema foi proposto, alguns professores questionavam a ambiguidade do termo, né? E eu achei que justamente explorar a ambiguidade seria uma, uma boa maneira de desenvolver o tema, né? Então, quando a gente pensa em tradição, entre a tradição e o popular, tradição, na verdade, pode ser tanto a tradição erudita quanto a tradição popular, né? Então, o questionamento dos professores era justamente esse, que popular não se opõe à tradição, né? Popular se opõe a erudito. Mas eu achei que justamente essa possibilidade da tradição ser tanto erudita quanto popular é que possibilitava explorar vários aspectos na obra do Manuel Bandeira, né? Então eu começo aqui por uma declaração dele próprio de um livro chamado Itinerário de Pasárgada. Esse livro Itinerário de Pasárgada é muito interessante porque ele vai comentando sobre a formação dele, né, enquanto leitor e enquanto poeta. Então ele fala um pouco, ele reflete de um modo mais pessoal, né, sobre a poesia dele, né, desde a época de formação como leitor. Então é um livro bem interessante, eu recomendo para quem gosta de poesia, né, para quem quer entender a respeito desse autor que é fundamental para a literatura brasileira. Então, o que, que ele diz? Ele diz assim, num determinado momento: tomei consciência de que era um poeta menor, que me estaria para sempre fechado o mundo das grandes abstrações generosas. O metal precioso eu teria que sacá-lo a duras penas, ou melhor, a duras esperas, do pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores alegrias. Ele diz isso depois de comentar, né, que teria ouvido, né, ou lido, né, do poeta francês Paul Valéry, que o Paul Valéry diz, né, que se deve criar com o máximo de consciência possível. E o Bandeira, por sua vez, percebe que o processo de criação dele depende do subconsciente, ou que ele chama de subconsciente, que ele escreve numa espécie de transe ou alumbramento, que é uma espécie de encantamento, né? Então a gente pode dizer assim, a gente pode dizer que o Paul Valéry ele está propondo um tipo de criação poética racional, né? Bastante racional. E o Bandeira está propondo um tipo de criação poética bastante intuitiva, né? Mas claro, a gente vai ver que
isso não significa que o Bandeira não tenha uma elaboração da forma poética, né? E aqui eu coloco uma observação do Alfredo Bose a respeito disso que o Bandeira fala, né? Que ele é um poeta menor. Fez, por certo, uma injustiça a si próprio, mas deu com essa notação crítica mostras de reconhecer as origens psicológicas da sua arte, aquela atitude intimista dos crepusculares do começo do século, que ajudaram a dissolver toda a eloquência pós-romântica, pela prática de um lirismo confessional, auto-irônico, talvez incapaz de empenhar-se num projeto histórico, mas por isso mesmo, distante das tentações pseudo-ideológicas, alheio a descaídas retóricas. Então, é mais ou menos uma maneira, né, de compreender que essa observação do Manuel Bandeira, embora seja injusta, porque ele é um grande poeta, ele é um grande autor da literatura brasileira, né? Com certeza ele está dentre os maiores poetas brasileiros do século XX, né, e de toda a literatura brasileira, juntamente com Drummond e João Cabral de Melo Neto, né? Eles são considerados assim os três maiores, né? Embora haja outros também importantíssimos. Mas assim, com certeza, se for estudar a literatura brasileira, a gente não pode deixar nenhum desses três de fora. Pois é, então, embora ele seja importantíssimo, a ideia de poeta menor, né, de certa maneira, caracteriza um pouco o tipo de poesia que ele faz, né? Então, a ideia de lirismo confessional, né, que se opõe a projeto histórico, é bastante característica da poesia do Manuel Bandeira, né? Ele não está preocupado em fazer observações sobre o momento histórico ou sobre aspectos políticos, como aparece no Drummond, por exemplo, né? Ele vai falar mais do cotidiano, de coisas simples, e a partir disso, a revelar aspectos grandiosos da vida, né? Mas sem relacionar isso com grandes projetos ou grandes teorias ou abstrações generosas, né? Como diz aqui, né? Bom, a gente vai ver o tipo de poesia que ele faz e vai conseguir entender um pouco melhor. Aqui eu apresento alguns dados biográficos importantes para a gente situar o autor, né? Então ele se chama Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nasceu no Recife em 1886 e morreu no Rio de Janeiro em 1968. Então, nesse período aqui, de 1896 a 1902, ele vai se mudar para o Rio e estudar no Colégio Pedro II, né, que é um colégio conhecidíssimo, né, onde grandes escritores estudaram, né, um colégio importantíssimo no Rio de Janeiro. E lá no Colégio Pedro II ele vai tomar gosto pelos clássicos portugueses, chegando a decorar os episódios principais de Os Lusíadas, que é a obra-prima de Camões, né? Bom, em 1903 ele ingressa na Escola Politécnica em São Paulo, com o intuito de tornar-se arquiteto,
sendo obrigado a abandonar os estudos no fim de 1904 devido à tuberculose. Então, esse dado é importantíssimo para a gente entender a obra do Bandeira, a vida e a obra, né? A partir de então, ele busca tratamento nas melhores casas de saúde no Brasil. E em 1913 interna-se no sanatório de Clavadel, na Suíça, onde entra em contato com a melhor poesia simbolista e pós-simbolista em língua francesa. Então isso daqui também é importante para a formação dele, né? O conhecimento da poesia francesa moderna, né? Para a época, né? Bom, e também dá para perceber que ele era de uma família rica, né? Bom, retorna ao Brasil em 1914 devido à Primeira Guerra. E daí aqui começam a aparecer outros dados importantes também. A mãe dele falece em 1916, né? E daí ele publica o primeiro livro dele em 1917, chamado Cinza das Horas. Cinza das Horas é um nome bastante sugestivo, né? Porque cinza remete a um fogo que tá apagado, né? A algo que foi fogo e agora é cinza, né? E horas ao tempo, né? Então, que também, se a gente for pensar, pode ser associado a essa ideia aqui, ó, crepusculares, né? Porque o crepúsculo é o horário em que o sol está se pondo, né? Certo? Esse termo que foi proposto pelo Antônio Cândido. Bom, daí em 1918 falece a irmã do poeta, né? Em 1919 ele publica Carnaval, o segundo livro dele, que gera entusiasmo entre os escritores que em breve organizariam a Semana de Arte Moderna, dentre os quais, como a gente viu, né, os principais vão ser o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Em 1920 falece o pai do poeta. Então olha só, né, quantas perdas sucessivas aqui em tão pouco tempo, né? Conhece Mário de Andrade em 21, que o apelida de São João Batista do modernismo. Ou seja, aquele profeta, né, que vai anunciar o modernismo, né? Em 1922 tem a Semana de Arte Moderna, né? Como vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, mas ele não participa da Semana de Arte Moderna. E ele, mas o seu poema, Os Sapos, que é uma crítica, né, ao parnasianismo, vai ser lido por Ronald de Carvalho, sendo um dos pontos altos da semana. Ele não participa da Semana de Arte Moderna porque ele discorda da atitude agressiva dos modernistas contra os parnasianos, né? Ele acha que a crítica e a renovação são importantes, mas não é essa atitude tão agressiva, né? Bom, em 24 ele publica Poesias, que inclui os dois primeiros livros, mais Ritmo Dissoluto. Então, os dois primeiros livros, voltando ali, Cinza das Horas e Carnaval, né? Então, Poesias vai ter Cinza das Horas, Carnaval e Ritmo Dissoluto, que vai ser considerado pelo Antônio Cândido como um livro de transição entre a fase inicial do Manuel Bandeira, que é considerada crepuscular, e a incorporação mais ampla da influência modernista. Daí ele vai publicar em 30 Libertinagem, que seria obra de inspiração absolutamente moderna, segundo o Alfredo Bose,
com a qual o poeta atinge sua fase madura. Ele falece aos 82 anos, tendo vivido para as letras, pois além da obra poética, dedicou-se à crítica literária, à redação de obras didáticas de nível superior, à tradução de poesia e prosa e à organização de antologias, além de ter sido professor, né, de literatura. Como vocês podem ver num livro, ou num vídeo que eu compartilhei da Cleonice Berardinelli falando sobre o Manuel Bandeira, né? Bom, agora eu vou ler alguns poemas, né, tentando explorar o tema que seria a tradição e o popular na poética do Manuel Bandeira, né? Então eu vou começar pela questão da tradição e mostrar como essa tradição ela pode ser tanto é, erudita, né, como nesse poema A Camões, quanto popular, como nesse poema Rondó do Capitão. Então, o primeiro contato com a poesia sob a forma de versos terá sido provavelmente em contos de fadas, em histórias da carochinha. O meu primeiro contato é o próprio Bandeira que está falando naquele livro que eu mencionei, Itinerário de Pasárgada. Aos versos dos contos devo juntar os das cantigas de roda, algumas das quais sempre me encantaram, como Roseira dá-me uma rosa, O anel que tu me deste, Bambalalão, Senhor Capitão. Então eu vou ler primeiro esse poema A Camões, tá bom? Eu vou aumentar aqui. Vou deixar só o poema aqui. Peraí. A Camões. Quando na alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Enquanto o fero cantar, enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua que cantaste rudemente, as armas e os barões, a língua em que cantaste rudemente, as armas e os barões assinalados. Então esse poema está no primeiro livro dele, A Cinza das Horas, né? Então, apesar dos meus erros aqui de leitura, acho que deu para perceber, né, que se trata de um soneto, né, que a linguagem é relativamente rebuscada, né? E agora eu vou analisar e interpretar ele para vocês, tá bom? Então, começando pelo título, chama-se A Camões, ou seja, é um poema dedicado ao Camões, certo? Então, quando ele diz assim, quando n'alma pesar de tua raça, ele está falando do que? Da raça de Camões, ou seja, os portugueses. Então, quando na alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza. Então, quando pesar na alma dos portugueses, a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela, né? Busque a tua raça, sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Então, a raça portuguesa
vai quando na alma da raça portuguesa pesar a névoa da apagada e vil tristeza, que a alma portuguesa busque sempre a glória que não passa no poema de Camões, de heroísmo e de beleza, no poema de heroísmo e de beleza do Camões, né? Então a gente pode perceber vários aspectos aqui já da literatura portuguesa, né? Que tem a ver com o fato da, de Portugal ter sido, durante algumas décadas, um dos países mais importantes e poderosos da história, né, juntamente com a Espanha, na época das grandes navegações, mas logo ter caído em caído no, assim, ter entrado num período de decadência, né, política e econômica, né? Mas o poema de Camões, de heroísmo e de beleza, ele possui uma glória que não passa, né? Então, lembrando que o Camões tem poema épico, né, de heroísmo, que são os Lusíadas, em que ele canta justamente as conquistas marítimas, né, dos portugueses, e também tem poema lírico, né, que é o poema que canta mais as belezas do eu poético, né? Ou seja, o poema épico é um poema coletivo do povo, né? Do povo português. E o poema lírico é um poema mais voltado a um eu lírico subjetivo, né? Gênio purificado na desgraça. Tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado. Em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Então aqui ainda é o Camões, que é um gênio purificado na desgraça. Por que que é, Camões seria um gênio purificado na desgraça? Então eu vou ler aqui algumas anotações a respeito da biografia de Camões, né? Que justificam o fato do Manuel Bandeira estar considerando ele um gênio purificado na desgraça. Então, o Camões ele se alista como soldado e perde um olho numa batalha em Ceuta, que é uma região de domínio espanhol no Marrocos. Que o Marrocos é aquele país do norte da África, né? Então, Camões ele vai perder um olho numa batalha em Ceuta em 1549. Ele vai levar uma vida desregrada em Portugal, sendo preso devido a uma briga de rua em 1552. Depois ele se alista no exército ultramarino português na Índia e passa 17 anos viajando a serviço pela Índia, China e África, enquanto escreve grande parte de sua obra. Sofre um naufrágio ao sair da China em 1556. E segundo uma lenda, né, segundo boatos, né, ele teria salvado os manuscritos dos Lusíadas, deixando morrer afogada Dinamene, que era a moça com quem era a moça chinesa com quem ele vivia. De volta a Portugal, ele publica os Lusíadas em 1572. Recebe uma pensão do rei, mas continua vivendo na miséria. E o seu livro de poemas líricos, no qual ele trabalha por 2 décadas, é roubado. Ele morre a 10 de junho de 1580 e é praticamente sem glória, né? Sem reconhecimento suficiente pelo, pela grande obra que ele criou, né? Bom, mas voltando aqui, então,
ele, ele resumiu, em, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado, né? Que é como a gente viu ali. Ele foi tanto poeta quanto soldado. Em ti brilhou sem jaça. Jaça é impureza, né? É impureza numa pedra preciosa, né? Então, ele resumiu em ti toda a grandeza e, e nele brilhou sem impureza o amor da grande pátria portuguesa. Né? É interessante observar também que aqui, quando ele, quando ele compara o amor da grande pátria portuguesa, né, com uma pedra preciosa sem impureza, de certa maneira, dá para a gente associar essa imagem a uma característica parnasiana, né? Que é o culto à forma e a comparação da poesia com a pedra preciosa, né? Enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Bom, aqui só questão de vocabulário. Aqui o fero canto é o feroz. Então, enquanto o canto feroz ecoar na mente da estirpe, que é a linhagem, né? Que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente. Então, que linhagem é essa que plantou a cruz em cada continente? Os portugueses que procuraram procuraram levar a fé cristã, né, para os continentes que foram conquistando. Então, enquanto o fero canto ecoar na mente, que é enquanto o poema do Camões ecoar na mente dos portugueses, né, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente, a língua portuguesa, né, em que ele cantou rudemente. Por que rudemente? Bom, isso daqui também lembra aquele poema, um poema parnasiano, né, que é o poema Língua Portuguesa, né, do, do Olavo Bilac, né, em que ele fala assim, última flor do laço inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. E depois ele, no final, ele fala assim, amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Né? Então, aqui, o idioma, a língua portuguesa, né, é inculta e bela. Né? E mais adiante, é rude e doloroso idioma. E por quê? Porque esse poema a gente trabalhou, né, no parnasianismo, né? Porque a língua portuguesa, antes do Camões, era uma das variantes que surgiu do latim vulgar, né? Só com o Camões é que a língua portuguesa se torna uma língua de cultura, né? Uma língua com registro na cultura erudita, né? Bom, então aqui o Manuel Bandeira ele está dialogando tanto com o Camões, né, quanto com o Olavo Bilac. E aqui as armas e os barões assinalados é justamente o início do primeiro verso
dos Lusíadas, certo? Então aqui, ao colocar um poema chamado A Camões, né, no seu primeiro livro de poesia, né, no seu primeiro livro de poesia, A Cinza das Horas, o Manuel Bandeira está se filiando à tradição da poesia erudita em língua portuguesa, certo? Então esse é um dos primeiros aspectos que eu destaco nesse tema, né? Nesse tema da aula sobre Manuel Bandeira entre a tradição e o popular, né? Então é a relação dele com a tradição erudita, né? Que também está relacionada com a forma que ele usa, que é o soneto, né? Então, para quem não sabe, dois quartetos, dois tercetos e versos todos de mesma medida, no caso, decassílabos, né? Eu não vou fazer a divisão silábica aqui e nem a análise, a expansão dos versos, né? Quem tiver dúvida, dá uma olhada na análise que eu fiz de um soneto do Augusto dos Anjos, tá bom? E daí lá vocês vão ver como que faz a divisão silábica, né? Mas só para mostrar como é assim decassílabo mesmo, né? Quando n'alma apesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza. Tem 10 batidas em cada verso, né?